Graça e paz, igreja. Graça e paz a todos que nos assistem nesta noite. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que você se sinta na tua casa, pois é assim mesmo que está, não é? No aconchego da tua sala, do teu quarto. Não sei onde é que você gosta de assistir as nossas lives, mas sinta-se à vontade. Sinta-se agora na presença do Espírito Santo. Sinta-se abraçado por Ele. Em nome de Jesus, ainda mais hoje, nesse tempo mais friozinho, que você se sinta agora no calor dos braços de Jesus. E seja sempre assim, todos os dias, todos os momentos da tua vida, em nome de Jesus. E queridos, a Bíblia diz, lá em Salmos 133:1, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Quão saudável é, quão bom é que todos vivam em união. Atualmente a gente tem visto pessoas sofrendo, pessoas recebendo notícias ruins. Famílias estão se despedindo de membros por causa dessa doença. Quanta coisa está sendo afetada, quanta situação está sendo danificada por causa desse vírus, por causa da famosa Covid-19. E o que esse versículo nos diz? Que é muito bom, é agradável, é saudável que vivamos em união. Imagina você enfrentar tudo o que tem passado sozinho. Imagina você enfrentar tudo isso sem o apoio de ninguém, sem a oração de ninguém, sem palavras de encorajamento de ninguém. Imagina você enfrentar tudo isso que tem acontecido sem a graça, sem o amor, sem a presença do nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Queridos, quando a gente é abordado por notícias ruins, notícias tristes, se a gente não tiver o apoio de um irmão, se a gente não tiver palavras de incentivo de um irmão, saber que um irmão está orando por nós, saber que nós somos o motivo de sermos lembrados por alguém, isso nos faz enfrentar a situação de uma maneira totalmente diferente. Portanto, saibam, vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. É muito bom viver em união. Ore pelo teu irmão. Louve a Deus pela vida do teu irmão. Ore cada vez mais e coloque o nome dele nas tuas orações. Converse com Deus a respeito do teu irmão. Como está sendo bom ter o apoio de pessoas que nós amamos. Como é bom saber também que pessoas até mesmo desconhecidas têm orado por nós. Muitas pessoas que talvez você não tenha nenhum relacionamento direto podem estar orando por você nessa noite. Então, queridos, que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Unam-se, se fortaleçam num único propósito, que é levantar um clamor, que é entregar as nossas vidas diante do altar de Jesus, que é nos consagrar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Orar para que Deus possa intervir nessa situação que a gente tem enfrentado. Orar e pedir para que Deus cubra com o sangue dele a vida de todos nós, para que nós possamos passar ilesos por essa situação. Tantas famílias estão sendo afetadas, seja na área da saúde, seja na área financeira também. A gente tem ouvido falar que pessoas têm perdido o emprego, porque muitas empresas não estão podendo trabalhar. Mas saber que temos alguém orando em nosso favor, saber que podemos contar com um irmão, isso já muda totalmente a situação. Isso já muda. A gente começa a perceber que a gente não está sozinho. E que quando a gente une forças com o nosso irmão, a gente consegue prosseguir, a gente consegue ultrapassar barreiras, a gente consegue vencer. Em nome de Jesus. Eu quero orar por todos vocês. Todos, sem exceção. Muitos a gente conhece, muitos a gente não conhece. Porque essa transmissão ela tem atingido pessoas de diversas cidades.
que a gente não conhece pessoalmente. Muitas pessoas estão ouvindo falar da nossa igreja através das nossas lives e estão se conectando. Então, queridos, não oremos apenas por aqueles que a gente conhece. Oremos por toda essa nação, em nome de Jesus. Quero orar por você que nos assiste. Quero orar para você, dizimista, ofertante. Queridos, o seu compromisso precisa permanecer. A tua fidelidade precisa permanecer, para que os compromissos desta igreja possam ser honrados e você também ser abençoado. Isso não significa que você está fazendo troca com Deus. Eu vou dizimar, então eu vou ser abençoado. Não. Deus é Deus, independente da tua oferta, independente do teu dízimo. Mas quando você é fiel com Ele, você vê a fidelidade dele acontecendo na tua vida. Então eu quero orar por você, para que você continue sempre vendo a ação do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, para que nunca falte nada na tua despensa, que você seja rico em saúde, que você possa honrar com todos os teus compromissos, que você seja visto diante da sociedade como uma pessoa de caráter, uma pessoa que honra os compromissos que faz. E Deus está vendo tudo, irmãos. Deus está vendo o teu compromisso. Deus está vendo o teu amor com relação à obra dele. Eu quero orar por todas as crianças, todas as senhoras, senhores, em nome de Jesus. Quero orar por todos vocês, famílias que estão aí guardadinhas dentro de casa. Vocês que não podem ficar porque precisam trabalhar. Queridos, que vocês sejam todos alcançados pela graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E vamos lá colocar em prática que bom e agradável é que os irmãos vivam em união, que os irmãos orem uns pelos outros, que intercedam uns pelos outros, que se preocupem uns pelos outros e amem uns aos outros, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, cheio de amor, cheio de graça. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais nas nossas vidas. Aquele que provê tudo que a gente precisa, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos levanta quando a gente tropeça, Pai. Senhor, estamos aqui porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Estamos aqui para render graças ao Senhor, para louvar ao Senhor, engrandecer o Teu santo nome, Pai. E pedir para que o Senhor possa agora cuidar de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Abençoe todos estes que nos assistem nesta noite, sejam eles conhecidos ou não, sejam eles desta cidade de Braúna, Birigui, independente de qualquer cidade, Pai, que eles estejam agora nessa noite, que a Tua graça possa alcançá-los, que o Senhor possa surpreendê-los, ó Deus, com tudo que o Senhor tem para derramar na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Venha com o Teu amor, Senhor, abençoe, proteja, Senhor, todas as famílias, Pai, proteja em nome de Jesus a vida financeira dos Teus filhos, que nunca falte nada na casa deles, Pai, que não falte o emprego, que não falte o alimento, que não falte a Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Continue sendo fiel, pois eu sei que o Senhor é com aqueles que são fiéis contigo, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor derrame da Tua graça na vida dos Teus filhos que estão de alguma maneira sofrendo devido a essa pandemia. Se algum familiar, Senhor, foi acometido com essa doença, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vai de encontro com essa família, Senhor, dê força, dê coragem para que eles possam prosseguir, que o Senhor possa curá-los, Deus, em nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas, eu creio que o Senhor vai intervir, Pai, em nome de Jesus. Livra, Senhor, cada um dessa doença, livra, Senhor, cada um desse vírus, em nome de Jesus, Pai. Encha com Teu amor, com a Tua graça, o coração de cada família que nos assiste, Pai. Abençoe, Senhor, todos aqueles enfermeiros, médicos, aqueles que estão no pelotão de frente, lutando verdadeiramente contra essa doença, Pai. Eles estão, Senhor, à mercê de tudo isso, eles estão correndo tanto risco, Pai, para fazer o bem ao próximo, Senhor Jesus. Estão ali empenhando a função deles com garra, com coragem. Então, em nome de Jesus, venha, Senhor, com Teu amor, providencia, Senhor, a proteção destes Seus filhos, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de todos sem exceção, aqueles que estão no grupo de risco, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Não sei nem o que dizer a Ti nesse momento,
A menos que o Senhor possa cuidar de cada família, cada um individualmente falando, Pai. Seja grupo de risco, não seja grupo de risco, seja adulto, seja criança, em nome de Jesus. O que nos resta é pedir que o Senhor cuide de cada vida, em nome de Jesus, Pai, porque para o Senhor cada vida é importante, cada vida tem o seu valor, cada um, Pai, cada um, pois foi por nós que o Senhor se entregou naquela cruz e deu a sua vida, derramou todo o teu sangue, Pai, foi por nós, mesmo a gente não merecendo, o Senhor foi e fez com que a palavra fosse cumprida, para que nós pudéssemos receber a nossa salvação, para que nós pudéssemos receber a nossa vida eterna contigo. Senhor, pode tudo parecer perdido, mas nós cremos num Deus que está no controle de tudo e que no estalar de dedos pode reverter toda essa situação, em nome de Jesus. Que o Senhor agora receba a nossa adoração, nossa oração, tudo que está dentro do nosso coração seja colocado diante do teu altar, em nome de Jesus. E alcança, Pai, alcança todos que nos assistem nessa noite. Transforme vidas, renove vidas, fortaleça a fé de cada um que está nos assistindo nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois na tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais
quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sim, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Sim! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro no Aleluia, graça e paz, Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja, em nome de Jesus. Deus sendo louvado, glorificado, exaltado sobre todas as nações. Se tem uma coisa que me orgulha muito é ver corações desejosos da presença do Senhor. Os meninos do louvor estavam aqui numa unção, no momento de ensaio, com os olhos cheios d'água aqui, orando, ensaiando, preparando para essa live, para esse culto. Eu creio em nome de Jesus Cristo que essa unção chegou aí na tua casa, em nome de Jesus. Nós aqui, todos, 100% do nosso grupo de louvor são voluntários, operários, trabalhadores, gente que trabalha até na zona rural, mas que tem um coração queimando pelo Espírito Santo. Irmãos de uma humildade fantástica, filhos que o Senhor nos deu. Nós temos uma leva na nossa igreja, uma geração que Deus tem levantado na diaconia, no Kids, no louvor, nos departamentos da igreja, uma geração de filhos. Isso é uma satisfação para qualquer pastor. Filhos que estão juntos, filhos que falam, amém, pastor, nós vamos vencer, pastor, nós vamos sair dessa. Filhos.
Isso não tem preço que pague em qualquer igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor por todos os servos da nossa Igreja Batista Ebenezer aqui de Braúna, dos servos que estão se levantando na Igreja Batista Ebenezer de Birigui. Nós estamos aí nos 2 Facebooks, Igreja Batista Ebenezer de Braúna e de Birigui. E eu quero pensar com vocês nessa noite, queridos, algo sobrenatural. E eu queria, em nome de Jesus Cristo, se você já compartilhou, joia. Se você ainda não compartilhou, ainda dá tempo de você compartilhar. É uma palavra que vai falar muito com o coração do filho, da filha, do servo, da serva. Hoje eu tive o privilégio de ficar em home office. Palavra bonita. Mas hoje eu consegui ficar em casa. Eu não vim para a igreja de dia. Deixei para vir agora à noitinha, já com os meninos que vêm de Birigui, o Marcelo, a Ju, a pastora. E eu consegui então ter um tempo a sós hoje ali, um tempo para terminar essa mensagem, um tempo para orar, e um tempo de oração. E o Senhor foi ministrando, e eu fui digitando essa mensagem. E o Senhor foi direcionando, fui abrindo versículos, e o Senhor foi mostrando situações. Eu quero compartilhar com o teu coração, igreja. É um tempo, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai falar muito com você. Nós estamos aí em plena pandemia. Todo o estado, então, ele recua, vem para a situação vermelha, onde então tudo foi fechado, tudo foi trancado de novo. O culto desse domingo agora, o culto do outro domingo, será ainda, se não mudar até lá, até o nosso culto de ceia será novamente 100%, a gente vai estar entregando nos lares dos irmãos, para a gente poder ceiar à noite junto, no culto ao vivo. Mas irmãos, eu queria, enquanto estou aqui fazendo a introdução, eu já vou orar pela mensagem, eu gostaria que você abrisse em Isaías capítulo 6, a tua Bíblia. A pastora está aqui comigo, ela vai estar colocando ali os versículos para nós. Estou aqui com 4, 5 irmãos do louvor, um lugar com 200 cadeiras. Tem lá o Neto, está lá no fundo, na mesa de som, o Júlio. Mas irmãos, eu quero pensar com vocês, eu já ministrei sobre Isaías 6 aqui na igreja, onde a gente falou do Isaías, como quando ele entra na igreja e então ele se encontra com o Espírito de Deus e os anjos com 6 asas voavam. Eu creio que quem é ovelha nossa vai se lembrar dessa ministração. Mas hoje eu quero pensar de Isaías 6 de um contexto completamente diferente. Vou falar da experiência de Isaías e o que aconteceu na vida dele. Eu vou falar um pouco do rei Uzias, mas depois eu vou falar de alguns personagens bíblicos que se encontraram com Jesus. E o que aconteceu na vida desses caras, desses irmãos, dessas irmãs, após o encontro deles com o Espírito de Deus? Às vezes, queridos, nós passamos uma vida toda sentados nos bancos das igrejas. E os anos passam, e às vezes nós não temos discípulos. Os anos passam, e às vezes a gente percebe que a pessoa continua no nível muito raso de fé, que não domina a Bíblia, que não consegue achar um versículo, e passa 1, passa 2, passa 3, passa 10 anos, e você percebe que a pessoa não tem uma intimidade com a palavra. E normalmente a Bíblia que está fechada, ela pertence a alguém que tem a vida bagunçada. E a Bíblia que está aberta, toda destroçada, toda riscada, normalmente a vida dessa pessoa está em ordem, porque essa pessoa foi ministrada pelo Espírito Santo, e ela meditou, e ela aprendeu, e ela cresceu como pessoa, como discípulo de Jesus. E eu quero pensar com vocês, o que seria o normal na minha vida, na tua vida, depois do nosso encontro com Deus? O que o céu espera de nós após o nosso encontro com Deus? O que era para acontecer na minha vida, na tua vida, na vida dos irmãos,
depois que se encontraram com Deus, depois que aceitaram a Deus, depois que se batizaram, depois que foram cheios do Espírito Santo, o que era para ter acontecido? De repente, na vida de uma pouca porcentagem, até acontece, mas numa outra porcentagem, que eu acho que a maioria não acontece. Eu não falo só da Batista Ebenezer, da IBEB, eu falo da Igreja do Senhor Jesus. De repente nós termos trocados de religião. Eu era isso, agora sou crente. Eu era aquilo, agora sou crente. Então me acostumei com o sagrado. Eu gosto de vir. Mas o que eu vim buscar na igreja? Eu vim buscar Jesus. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que em todo lugar que Jesus passa, tudo é transformado. Em todo lugar que Jesus entra, tem cura, tem libertação. Em todo lugar que Jesus está, não tem escuridão. Em todo coração que Jesus entra, é impossível a pessoa não sofrer um impacto e não ser transformado, a menos que Jesus ainda não entrou. Mas eu quero pensar com você nessa noite. Eu quero mergulhar nas Sagradas Escrituras com você nessa noite de celebração a Deus. E eu quero, queridos, pensar com você de uma maneira profunda sobre o que os céus esperam de nós. Após a sua experiência com Deus, o que aconteceu na tua vida? A sua família foi impactada? A sua vizinhança foi impactada? O bairro que você mora foi impactado? A cidade que você mora foi impactada? O lugar que você estuda ou trabalha foi impactado com os céus a partir do seu encontro com o Criador? Ou tudo ficou igual? Vamos orar em nome de Jesus? Paizinho Santo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesse tempo de meditação na sua Sagrada Escritura, Pai, na Santa Palavra, nós queremos, Pai, pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa visitar o meu irmão, a minha irmã, cada lar que está conectado com a gente, Pai, nessa noite de celebração. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu favor imerecido possa ser derramado nas nossas vidas. Que essa palavra rema, ela possa produzir o efeito na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que essa casa, Pai, seja salva. Que essa família seja impactada com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Venha o Teu reino, Senhor, e ministra sobre nós. Nós Te damos toda a autoridade, Espírito Santo. Toma o Teu lugar de honra. Que pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, o Senhor possa, Pai, usar a minha vida nessa noite. Que tudo o que for falado aqui, Senhor, não sejam palavras minhas, mas que sejam do céu para a terra e possa produzir o efeito na vida da Tua noiva. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. E amém. Queridos, em nome de Jesus, eu quero ser breve. Eu quero ser breve. Tenho aqui muita coisa para falar e eu preciso da sua atenção. Então, irmãos, se você puder nesse momento dar uma quietada na sala e você focar comigo nessa mensagem. A pastora colocará todos os versículos. De repente, se você tem uma dificuldade aí para localizar os versículos, pelo menos assista. No término, o arquivo fica no Face, depois a gente vai para o YouTube e coloca lá. Dá para você conferir os versículos com calma. Mas eu quero muito, queridos, em nome de Jesus Cristo, ter a tua atenção. Assim como os filhos que sentam na casa do pai, quando o pai tem alguma coisa muito importante para falar numa reunião ali,
E os filhos então sentam e o pai vai falar. O pai, o Senhor, vai falar conosco, porque é uma mensagem bíblica, do céu para a terra. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, fica comigo, meia horinha, 40 minutos. Eu creio que vai fazer toda a diferença da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, dizendo, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, como se fosse uma pinça grande. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, irmãos, o texto ele começa assim: no ano que morreu o rei Uzias. Irmãos, Uzias foi um rei muito poderoso, um dos maiores reis da sua época. Se você estiver anotando com uma caneta aí e tal, depois se você quiser ler com calma, 2 Crônicas capítulo 26 vai falar quem foi o rei Uzias. 2 Crônicas 26 vai falar, capítulo todo. Ele foi um dos monarcas que mais tempo permaneceu no trono, por mais de 50 anos. A nação de Israel desfrutou de uma prosperidade incrível durante o reinado do rei Uzias. Ele foi maravilhosamente cuidado e ajudado pelo Senhor. Ele tornou-se forte. No entanto, irmãos, tinha que ter essa palavra. No entanto, no final da sua vida, final da vida dele foi catastrófico. Ele se esqueceu de que a bênção vinha de Deus. Corrompeu-se, deixando que a soberba e a arrogância tomassem conta do coração dele. Rei Uzias. A Bíblia conta que nos últimos anos de vida, Uzias ficou leproso, justamente por desobedecer ao Deus Todo-Poderoso, oferecendo sacrifícios a Deus no altar, função que é exclusivamente dos sacerdotes. É como se um presidente, um prefeito, um governador quisesse fazer a função pastoral, sendo que ele não tem chamado para isso. A Bíblia conta que nos últimos anos de vida, então, Uzias, ele fica leproso, irmãos. Ele fica muito doente. E a soberba toma conta do coração dele. E após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías conseguiu ver a manifestação da glória de Deus.
Você sabe por quê? Porque o pecado foi removido, a iniquidade foi retirada. Essa então, irmãos, é a primeira lição. Pecado separa o homem do Senhor, mas quando é expiado, o poder do Criador se manifesta. Quando é arrancado, enquanto o pecado estiver na minha vida, na tua vida, Deus não tem condição de fazer nada em nós e através de nós, porque o pecado nos separa de Deus. Então, irmãos, faça uma rápida reflexão sobre a sua conduta cristã e quais estão sendo as suas prioridades no momento do Covid, do coronavírus, dessa pandemia. Quais estão sendo as suas prioridades? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna o nosso Deus. A Bíblia fala que isso é anátema, é maldito. Agora, o que estaria impedindo na tua vida, irmãos, a manifestação da glória de Deus? O que você acha que de repente precisaria ser retirado da sua vida hoje, para que a glória de Deus se manifestasse em você através de você? Para que seu coração se abrasasse novamente, para que você ficasse cheio novamente do Espírito Santo. O profeta Isaías, irmãos, ali no capítulo 59, um pouquinho atrás aí, versículos 1 e 2, o profeta Isaías ali afirma que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos fechados. Então as mãos do Senhor, elas estão estendidas, e Ele está atento à tua oração. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o teu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto, o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, assim como lá no passado, no tempo de Isaías, 2.700 anos atrás, nos dias atuais, o pecado continua afastando o homem de Deus. As nossas iniquidades tiram o Senhor de nós. Então não é o Senhor que está longe ou que não gosta de você. É o pecado que fere a santidade do Altíssimo, que aparta o homem do Criador. E Deus, ele continua lá no alto e sublime trono. Ele continua olhando para você. Ele continua querendo te ouvir. Os braços dele estão esticados ainda até você. Mas algo separa você do Senhor. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que aquele que pensa, aquele que diz que não tem pecado, já está em pecado. Então você percebe, queridos, que não teria hoje na face da terra um ser humano que pudesse dizer assim: eu não tenho pecado. Então, irmão, sabendo disso, o que cabe a mim, o que cabe a você, é todos os dias eu e você termos uma devocional, termos um tempo no secreto, termos o nosso tempo com o Criador. E ali então nós pedimos perdão todos os dias. E todos os dias nós nos arrependermos, todos os dias. E todos os dias nós convidarmos Jesus para estar dentro da gente, todos os dias. Senão nós não teremos a mínima chance, a mínima condição de permanecer, de prosperar, de sermos usados pelo Criador, de sermos tocados pelo Mestre. Então eu quero pensar um pouquinho, queridos, depois a gente vai falar da nossa experiência pessoal, mas eu quero pensar agora um pouquinho sobre a experiência de Isaías com Deus, a experiência dele com Deus. Isaías foi um profeta do Senhor que viveu durante os reinados de Uzias, Jotão,
Acás e Ezequias. Ele foi conselheiro desses reis. Isaías teve uma experiência pessoal com Deus e anunciou a mensagem do Criador ao povo. Então lá no 6 de Isaías, a gente vê que ele se encontrou com Deus. Lá no 59, ele percebe que as mãos do Senhor não estavam encolhidas e os ouvidos do Senhor não estavam tapados. Irmãos, no início do ministério de Isaías, ele pregou acerca do juízo divino sobre Israel e sobre as demais nações. Mais tarde, irmãos, ele passou a falar de esperança, assegurando que o povo de Deus seria restaurado com o advento do Messias. Irmãos, o profeta Isaías, ele viu a glória de Deus. E isso fez toda a diferença em sua vida e em seu ministério. Então, irmãos, podemos tirar aqui uma conclusão, uma lição, que experiências com o Senhor trazem resultados significativos nas nossas vidas. Quando Isaías se encontra com o Senhor, e um serafim então pega uma brasa e toca nele, o pecado dele, então ele tinha a língua pesada, impuros lábios. Então quando ele se encontra com o Senhor, aquele pecado é tirado dele, e ele sai então para servir o Senhor. Então, irmãos, quando eu e você temos experiência com Deus, a gente escuta tanto falar, o fulano foi no encontro com Deus, foi no face a face com Deus, mas ele sai de lá e não consegue liberar perdão. Ele sai de lá e continua não olhando na cara do irmão. Ele sai de lá e continua não perdoando o marido, a esposa. Ele sai de lá e não procura onde ele deve para se acertar. Então ele não se encontrou com Deus. Não foi espiritual, foi sentimental o choro. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida ela sofre um impacto. O Espírito Santo vem e ele toma o lugar dele de honra. E aí então, como eu preguei no último culto, domingo, a gente dá um passo atrás. E o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele começa a nos direcionar e usar para a glória dele, não a nossa. Então a igreja, ela não é nossa, a igreja é de Jesus. Nós servimos na igreja de Jesus. O departamento que você está não é teu, você serve naquele departamento de Jesus. Os discípulos não são teus, são discípulos de Jesus e você tem a responsabilidade de cuidar. O pastor que Deus te deu, ele é autoridade sobre a sua vida. E você precisa honrá-lo. Ele é o anjo da igreja. De repente eu estou falando isso para a nossa igreja aqui, mas de repente tem irmãos de outras igrejas que não honram seus pastores. Experiências com o Senhor trazem resultados significativos na nossa vida pessoal. Ninguém pode ter intimidade com o Pai e manter o mesmo estilo de vida. É impossível. É impossível. Eu estou aqui, vamos fazer 6 anos aqui nessa igreja. É impossível a pessoa estar 6 anos escutando uma mensagem pregada aqui e a pessoa ter as mesmas reações que ela tinha quando a gente chegou. Isso significa que a pessoa não escutou nada das pregações. De repente é só uma religiosidade, mas não é o estilo de vida, não é discípulo de Jesus. Entende a diferença? Três coisas incríveis aconteceram com Isaías a partir da sua experiência pessoal com o Eterno, com o Rei dos Reis. O profeta Isaías, ele reconheceu
a sua condição de pecador. Depois ele identificou a sua iniquidade. Segunda coisa. Depois ele admitiu que convivia com pessoas que praticavam transgressões, ferindo preceitos divinos, e que continuasse assim, se continuasse assim, seria destruído junto com o povo, tendo em vista a santidade de Deus. Então, irmãos, eu tenho visto uma frase repetidas vezes nesses dias nas redes sociais, que se você quiser agradar todo mundo, você não pode ser líder, você precisa vender sorvete. Às vezes a liderança, ela vai te tirar de alguns ambientes. Às vezes o você ser discípulo de Jesus vai fazer com que você selecione de repente as suas amizades. Se você acha que você vai se corromper em alguma área, você vai parar de frequentar aqueles ambientes, porque você sabe da santidade do Altíssimo Deus. Ele quer que nós sejamos santos assim como Ele é. E nós temos esse desafio. Percebam, queridos, que não é uma mensagem para apontar dedo. É uma mensagem de reflexão pessoal, experiências pessoais, encontros pessoais com o Criador. E o que poderíamos fazer na nossa vida após esse encontro com o Criador? Seria humanamente impossível vivermos da mesma maneira que antes e querermos fazer as mesmas coisas que antes de Jesus habitar dentro do nosso coração. Se isso acontece é porque a gente ainda não se encontrou com Jesus de uma maneira real. Isaías disse ali no 6:5 de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o profeta, ele declarou seu pecado, a sua condição miserável, e rendeu-se aos pés do Senhor. Estou vivendo em pecado, está errado, eu vou ser destruído, pois não sou nada diante desse Deus e da sua glória. É isso que ele disse. Então, irmãos, quando você tem uma experiência pessoal com o Senhor, o seu estilo de vida vem à tona. Você é confrontado, você reconhece o seu estado pecaminoso e deseja ardentemente no coração mudar de vida, porque você vai começar a perceber que tais conversas, que tais ambientes, que tais comportamentos não tem nada a ver com Deus. É impossível, irmão, você falar que está com Deus se você não consegue se conectar com a noiva. É impossível você falar que está com Deus, que Deus é o teu Deus, teu Salvador, se você não tem intimidade com Ele, se você não honra as alianças feitas no passado com o Criador. Era melhor não ter feito um voto com Deus. Como diria o Chiquinho: pagarei os votos que fiz em tua presença. Que saudade do Chiquinho. 6 anos atrás eu cheguei e já tinha esse louvor na igreja, que deve ter uns 30, 40 anos. Todo mundo enchia o olho para cantar. Mas por que os votos não são pagos? O que acontece? O que acontece? Quando a gente se encontra com Jesus, nós precisamos tomar a mesma atitude de Isaías. Deus vai começar a trabalhar no meu interior, no seu interior, porque você reconhece que é pecador e depende totalmente da graça, da misericórdia de Deus para mudar a sua condição de vida.
Você fala, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais em tais ambientes. Irmãos, há muito tempo atrás eu tive uma experiência. Eu já contei isso na igreja alguns anos atrás aqui. Me perdoem aí que eu estou repetindo algumas coisas. Mas eu parei em frente a um bar em Birigui. Eu não era pastor aqui ainda, eu acho. E eu parei e fiquei do outro lado da rua, olhando aquele ambiente do bar. Aí normalmente quando você olha um bar mesmo, boteco, você vê umas paredes sempre sujas, mal pintadas, muita propaganda de cerveja e tal. Balcão empoeirado, aquelas salsichas azedas que você não sabe de quanto tempo está lá. Aquela luz fraca, amarelinha. E você vê aqueles trabalhadores, pais de família, que ao saírem do trabalho, alguns já estão lá o dia todo, aquele que já não consegue mais trabalhar, já se perdeu no vício, ele já não consegue honrar nem a família mais, devido ao vício. Mas você vê que no final do dia, muitos trabalhadores param lá e ficam ali por horas e gastam muito dinheiro nesses lugares e reclamam da vida. E de repente o filho não tem leite para beber, de repente precisa de uma cesta da igreja. Mas o coitado gasta o pagamento nas vendas, nos bares. Queridos, e naquele dia eu parei, fiquei dentro do carro com o vidro fechado, fiquei ali uma meia hora, 40 minutos, vai chegando gente, o pessoal vai chegando. E você olha na cara do povo que está ali, alguns estão rindo, mas o olho está triste. Alguns ficam por horas. Chegam em casa e ainda brigam com a esposa, com os filhos e tudo, bêbados. Faltam coisas dentro de casa às vezes. E eu comecei a perceber que ali eles estavam como usuários de crack. Você já foi numa boca? Perto da nossa casa em Birigui tem um lugar ali, de madrugada é muito pesado, um quarteirão da nossa casa, ali em Birigui. Você vê, tem 20, 30 jovens adolescentes e pessoas também de idade buscando a pedra, buscando a doença, o crack. E eles ficam naqueles cômodos escuros, sem lâmpada, em casas velhas ali abandonadas, perto do Biriguizinho, um córrego que tem perto de casa. E você vê que às vezes eles não conseguem ir nem embora. E naquele momento da droga, eles acham que eles estão na Disney. Tem aquele momento de alucinação. Eles ficam ali. E eu vou parar de falar para não expor. Vou voltar para o bar. No bar, de repente, não é uma droga tão forte quanto o crack. Mas a cachaça, as bebidas fortes, repetidas vezes bebendo ali, dia após dia, vão corrompendo, vão corroendo. E a pessoa perde o senso crítico. A pessoa perde o senso de responsabilidade. A pessoa se perde de Deus. Eu não consigo achar Deus ali dentro. Eu não consigo achar o Espírito Santo ali dentro. Eu não consigo ver Jesus sentado no balcão pedindo uma pinga para beber junto com os caras. Eu não consigo. E quando a gente vem para Jesus, a gente não quer mais esse ambiente. Quando a gente vem para Jesus, a gente já não quer mais fofocar, mentir, roubar, matar. A gente já não quer mais curtir a nossa brisa, o nosso vício. A gente já não quer mais. Então, os casamentos são restaurados, a dignidade é restaurada, a alegria, o respeito da família é restaurado. Então não é possível a gente estar em Jesus e a gente não abrir mão dessas coisas. Estou dando um exemplo aqui, queridos, mas tem inúmeras áreas que poderíamos falar. Então, queridos, a experiência pessoal
nossa com o Criador nos tira o desejo de ficar na velha criatura. Nós estamos em Cristo. Então nós vivemos pelo que a gente crê e nós somos guiados então pelo nosso manual de sobrevivência. Então não é mais o que o outro pensa, não é mais o que a sociedade acha, não é mais o que a Globo coloca lá nas programações ou as emissoras de TV, que dita a moda no meu coração, na minha vida, na minha família. O que dita a moda é o livro do Senhor, as Sagradas Escrituras. Então a gente vai meditar nas Sagradas Escrituras. Nós vamos cumprir os nossos votos com o Senhor. Nós vamos querer estar na presença do Senhor. E as pessoas à nossa volta serão impactadas pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E a nossa boca vai estar cheia de coisa do céu. Nós não seremos profetas apocalípticos de morte. Nós seremos profetas de Jesus. E mesmo que a gente venha a morrer, a gente vai viver a eternidade com Jesus no céu. Vou falar um pouco sobre a experiência pessoal de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Isaías 6:1. Então nesse texto há um detalhe interessantíssimo. O profeta diz: eu vi. Então ninguém contou para Isaías. Ele presenciou, ele vivenciou de fato o encontro real e verdadeiro com Deus. Então, irmãos, é de extrema importância que o cristão, você, eu, todos nós, tenhamos experiências pessoais com Deus. A vivência dos outros é gratificante, é edificante. Entretanto, irmãos, a nossa vivência com Deus, o nosso encontro com Deus é fundamental, é marcante, pois permite que renovemos o nosso compromisso pessoal com o Senhor. Irmãos, nesses tempos de pastor auxiliar em Buritama com o pastor Messias, de pastor presidente aqui, lá em Birigui, quantos testemunhos a gente já ouviu? Quantos relatos fantásticos do que Deus fez na vida dos irmãos? A gente já ouviu vários testemunhos de transformação. Todos nos alegraram, mas eu não tenho condição de lembrar de cada um com detalhes. No entanto, as minhas experiências pessoais com Deus podem passar 10, 20, 30 anos que jamais serão esquecidas. É imprescindível que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Deus. Ninguém pode ter vida cristã a partir da vivência de terceiros. Deus é o Deus do universo, de toda a terra. Deus é o Deus da igreja. Deus é o Deus dos meus irmãos, da minha família. Mas Ele precisa ser o meu Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter intimidade com Ele. Irmão, se a gente volta no tempo de Jesus, tinha uma menina chamada Maria Madalena. Ela foi uma mulher que tinha uma ligação estreita com Jesus. Mas isso só foi possível graças à postura dela e ao seu comprometimento com o Filho de Deus. Maria Madalena teve sua vida transformada ao encontrar com Jesus face a face. E ela permaneceu na presença de Jesus. Maria Madalena vivia sob possessão demoníaca, mas um dia teve um encontro com Jesus, foi liberta por Ele e passou a ser sua fiel seguidora. Lucas capítulo 8, versículo 2.
diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, irmãos, a vida dela foi restaurada por Cristo. E mesmo quando todos os discípulos fugiram de medo após a prisão de Jesus, do mestre ali na hora do Getsemane, Maria permaneceu firme ao lado dele até a crucificação, porque tinha consciência quanto e a quem estava servindo. Então, irmãos, a fidelidade de Maria Madalena teve recompensa. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição. Marcos 16:9 diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, irmãos, a fidelidade de Maria Madalena teve recompensa, sendo a responsável por anunciar aos discípulos que ele havia vencido a morte. Ela que saiu falando. Então, experiências com Deus geram aproximação dele, intimidade, que consequentemente traz bênçãos e traz as vitórias. Então, irmãos, se a gente sai agora de Maria Madalena, a gente volta lá para Daniel capítulo 6. Não vai dar tempo de eu ler, mas também foi assim com Daniel. Posto à prova várias vezes, sua intimidade com o Senhor permitiu que ele não hesitasse quando proibido de fazer qualquer petição que não fosse ao rei. A história dele você sabe. Um outro exemplo de fé e de intimidade com o Altíssimo na Bíblia é Abraão. Comprometido com o seu Deus, ele caminhava conforme o direcionamento divino. E mesmo diante da grande prova de oferecer seu filho Isaque em sacrifício, o patriarca de Israel não vacilou em obedecer a ordem do Senhor, pois conhecia intimamente e confiava em seu amor. Sua fidelidade, seu poder, e Abraão creu que Deus proveria o escape na hora de entregar o filho, de matar o filho, de entregar o sacrifício. Filho. Gênesis 22:8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Tem outro versículo que ele fala para os funcionários, para os moços que tiveram com ele: ó, eu e meu filho vamos subir para adorar, daqui a pouco a gente volta. Abraão creu que Deus estava no controle de todas as coisas. E ele vai fundo. Lá em Hebreus capítulo 11, do 17 ao 9, diz que Abraão, ele acreditou de uma tal maneira que, se fosse preciso, ele ressuscitaria o filho da promessa. Então ele foi convicto que Deus estava no controle e que ele estava protegido por Deus. Hebreus capítulo 11, 17 ao 19 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então, irmãos,
Somente aqueles que têm experiência com Deus podem afirmar o que o apóstolo Paulo diz ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonhe, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo quis dizer: reconheço o Deus em quem eu creio. Queridos, e nós? E eu e você? E essa nossa geração? O que está acontecendo com essa geração? Estamos com 100 dias sem poder cultuar. 100 dias sem poder ter o culto público. Mais da metade da igreja já rodou, porque a fé estava no culto público, sendo que é pregado para a gente ter uma vida de culto. A gente se reúne para meditar, mas a gente sai para servir, para adorar. Está sendo pregado, mas a galera não está entendendo. Uma fé rasa, sem raiz profunda em Jesus, em Deus. Eu até outro dia falei aqui, um vírus insignificante, invisível, já fez isso, e a hora que for a trombeta tocando, queridos, o que vai acontecer com a igreja? Gafanhoto para um lado, maremoto para o outro lado, ventania no outro lado. Você está querendo saber mais do quê? Você acha que vai ser como a volta de Jesus, querido? Está faltando intimidade com o Criador. E sabe por quê? Não há vida particular com o Senhor. Sabe por quê? Porque existe carência de conhecimento e de experiência com Deus. Eu lembro aqui na nossa igreja, tivemos aqui escola bíblica por muito tempo, nos domingos de manhã. Quando vinha 10% da igreja, a gente soltava rojão. A galera não quer debruçar na Santa Palavra. Nós somos uma geração que a gente tem pressa. A gente quer tudo pronto. Se tivesse condição de pegar um chip e colocar na nossa cabeça com a Bíblia inteira, todo mundo ia querer, para não ter que ficar lendo, para não gastar tempo. Mas a gente gasta tempo em Netflix, em filmes. A gente fica o dia todo em frente a uma televisão às vezes. Mas a gente não vê ninguém com a Bíblia na mão. Festas, reuniões, passeios, isso é tudo muito legal. E chama que eu também gosto. Mas se não tiver o nosso tempo com o secreto também, com Deus, não rola. Observe, irmãos, que o Senhor disse ao profeta Oséias, lá em Oséias 6, de 4 a 6. O Jesus, o Deus, ele fala com Oséias sobre a falta de conhecimento. Oséias 6, do 4 ao 6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, se você vai para o livro de Juízes, capítulo 2, do 7 ao 10, temos o relato de que uma geração inteira se perdeu depois que Josué morreu, porque ela não conhecia o Senhor, nem a obra que ele tinha feito a Israel. O povo não teve mais experiência com Deus por toda uma geração. Os teus filhos te veem com a Bíblia na mão? Os teus filhos te veem de joelho dobrado?
O teu marido te vê de joelho dobrado com a Bíblia na mão? A tua esposa te vê com o joelho dobrado com a Bíblia na mão? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Está correndo atrás de grana, está correndo atrás de conquistar coisas, ou de uma vida social que é muito legal. Quanto tempo você não tem de intimidade com o Senhor? Querido, se nesse tempo de quarentena, que você está sendo obrigado a ficar em casa, se nem sem você ler Bíblia, irmãos, imagina na hora que acabar o coronavírus, que a gente vai ter que ralar muito para recuperar o tempo perdido. Aí que você não vai ler mesmo. Juízes capítulo 2, versos de 7 a 10, diz assim: E serviu ao povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timanat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e toda outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Se você, como pai de família, mãe de família, está morto espiritualmente falando, onde é que você acha que você vai buscar teu filho e tua filha quando tiver com 15 anos de idade? Se eles não se encontrarem com o seu Deus, se eles não se encontrarem com a noiva de Cristo, se eles não tiverem um contato com o sagrado, se eles não forem ensinados as sagradas escrituras. Tem muitos pais que querem apresentar os filhos a Deus, mas depois não apresenta Deus para os filhos, como se fosse um ato mágico. Orei, agora que se dane. O pai não sabe de Bíblia, não ensina o filho. A mãe não sabe de Bíblia, não ensina a filha. Não tem culto no lar. Célula, eu não quero. Culto de oração, não vou. Aí o filho escuta o pai e a mãe falando mal da igreja, de irmãos, de pastores, dentro de casa. Você acha que esse menino, essa menina, essa criança vai crescer de que jeito? Querendo ser pastor? Querendo ser levita? Querendo ser diácono, diaconisa? Querendo lavar o pé de alguém? Ha, ha, ha. É forte, mas é bíblico. Quais são as suas experiências com o Senhor? Ah, não, pastor, há 15 anos atrás, quando eu vim para a igreja, eu orava em línguas. Tá, mas e no último ano? E no último mês? E na última semana? E hoje? Que experiência você teve com o Criador? Eu sempre gosto de perguntar nos cultos públicos aqui: quantos discípulos você já tem? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas foram para Jesus através da sua vida? Quantas pessoas você discipulou através da Santa Palavra? Quantas pessoas desceram as águas através da sua vida? Deus não chamou para a gente ser, para fazer todo mundo feliz. Deus chamou a gente para liderar, para servir. Como eu falei aquela frase agora há pouco, se a gente quiser fazer todo mundo feliz, precisamos começar a vender sorvete, não liderar alguma coisa na igreja. Não vai rolar. Jesus, ele não era carismático, ele era justo. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Agora, na nossa geração também é superficialidade quanto ao conhecimento sobre o eterno. É um tempo no qual as pessoas não conhecem realmente a Deus, em quem afirmam crer e ao quem dizem servir. Esses dias atrás eu conversando com uma pessoa, e não vou abrir muito para não dar pistas para saberem quem é. E aí essa pessoa falou assim: pastor, eu fiquei impactado com uma coisa, por um lado ruim. Eu falei: o que foi? A gente estava numa roda conversando,
ali no meu local de trabalho, e alguém falou que teve um familiar que ficou possesso. E eles oraram lá, fizeram uma reza, uma oração ali, e jogaram óleo, fizeram um monte de coisa lá, né? E disse que conseguiram expulsar em nome de Jesus. E essa mesma pessoa, então, na parte eu fiquei impactado, achei muito legal aquilo, que eu não sabia que placa de igreja a pessoa frequentava, se é que frequentava alguma placa de igreja. E a pessoa continuou me falando. Na hora de ir embora, a mesma pessoa já estava organizando, porque a hora que o ônibus passasse, eles iam parar no bar para beber. E aí essa pessoa falou assim: eu não consegui entender, pastor, porque que tiveram uma experiência com Deus na noite anterior dentro de casa, e já no outro dia iam estar no bar bebendo pinga. Então, querido, você percebeu a nossa geração? Você percebeu quanto raso? Deus é bom? É bom. Você gosta de Jesus? Gosto. Ah, nossa, Deus é tudo para mim. É mesmo? Quanto tempo você não vai numa igreja? Ah, porque na igreja tem o pastor que é ladrão, porque tem um padre que é pedófilo, porque... É mesmo, querido, mas tem pastor honesto, tem padre honesto. Tem igrejas sérias, tem igrejas bíblicas ainda. Uma põe terno, a outra não põe terno. Mas cada uma com o seu jeitinho, está levando gente para o céu. Então isso não é desculpa. Na igreja terá sempre pecador, desde que o mundo é mundo, e vai até no final vai ser assim, porque só tem um justo, que é Jesus. Então isso não é desculpa para você não frequentar uma igreja. Não é desculpa para você se arrepender dos teus pecados e parar de falar dos pecados dos outros. Não é desculpa. Qual é a tua experiência com o Criador? O que aconteceu depois do teu encontro com Deus? Quantas pessoas estão sendo impactadas pelo reino de Deus através da tua vida? Eu não estou falando de você ser legalzinho ou ser chatinho. Estou falando disso. Estou falando de reino de Deus, de céu, de salvação, de eternidade. Uma palavra para a gente pensar. Estou partindo para a conclusão já. Estou terminando. Tinha muita coisa para falar, mas eu não consigo falar tudo. Nós estamos vivendo dias que mudarão o rumo da nossa geração. A sociedade está desesperada com o coronavírus. Nesse tempo a gente já está pensando na igreja pós-pandemia. Mas, queridos, cabe a cada um decidir obedecer ou não a Deus, consciente de que sujeitar-se à vontade do Senhor implica em vivenciar a sua glória, o seu poderio, a sua firmeza no propósito de restaurar e salvar o seu povo. É chegada a hora dos cristãos mostrarem ao mundo o Deus que serve, mostrar a todos que estão sem rumo o que os anos que cada um tem dentro de uma igreja, ouvindo pregações, meditando na palavra, orando, adorando a Deus, o que isso mudou dentro de cada um de nós. Se nós somos pessoas melhores através dos perdões que a gente já recebeu, de cada perdão recebido, ou não. O que isso mudou dentro de nós? Tanto tempo de conversão, tanto tempo escutando gente pregando, tanto tempo orando, tanto tempo adorando a Deus, tanto tempo servindo a Deus. O que isso mudou dentro de nós? O que isso mudou em nós? E quais as transformações nós tivemos após o nosso encontro com o Criador de todas as coisas? Irmãos, sabemos que é de responsabilidade de cada um a permanência na presença de Deus e a vida de culto pessoal. Não adianta você pôr culpa em ninguém, a culpa é tua. É você que não está buscando, não está orando, não está priorizando o Senhor. Portanto, não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Irmãos, com Cristo morrer é lucro. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Irmãos, nós estamos muito perto da volta de Jesus para nos buscar.
A palavra está sendo pregada. Você já não pode alegar desconhecimento depois de uma pregação como essa de hoje. Você pode não querer, mas pregado foi. Todos nós precisamos de mudanças em nossas vidas. Mudança para melhor. E essa mudança só é possível quando começamos a compreender o que Deus deseja para as nossas vidas. E Deus deseja para a tua vida, para a minha vida, eternidade com Ele. Ele está atento a nós, Ele já nos encontrou. As mãos estão estendidas para nos abençoar, para nos perdoar. O sacrifício já foi pago na cruz. Você já fez uma aliança com o Senhor. Você já esteve no Santo dos Santos. Você já esteve no Sagrado. Você já pisou ali. Não é possível que você consiga viver no outro ambiente onde Deus não habita. Quais serão os dias que poderão mudar o rumo das nossas vidas? A resposta é no dia em que compreenderes o que significa adoração, a importância da adoração, o valor da adoração, o preço da adoração, o resultado da adoração. Deus está procurando adoradores, como diz lá em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, irmãos, seja um adorador nesse tempo de coronavírus. Seja um adorador em qualquer ambiente que você estiver, querido. Honre o sacrifício da cruz por você. Seja um adorador e verá a mudança que Jesus vai fazer dentro de você e através de você. As pessoas precisam encontrar Jesus na tua vida. Você é o Jesus que as pessoas vão conhecer. Não a placa da tua igreja, mas a tua vida de culto. A experiência com Deus, ela deve ser pessoal. Já estou concluindo, chamar a pastora aqui. A experiência com Deus deve ser pessoal. A experiência é de grande valor na vida cristã. A experiência pessoal ajuda muito, queridos. Nos sustenta em Cristo. Mire-se no exemplo de Jó. Ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Está lá em Jó 42, de 1 a 5. E Isaías, irmãos, também. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Isaías 6. Então, irmãos, no dia em que fores cheios do Espírito Santo, Ele guiará a tua vida. Ele te renovará completamente. Ele santificará a tua vida. Ele avivará a tua vida. Ele revelará o que Deus quer fazer através de você, queridos. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Você vai vir, pastor? Eu quero te convidar a fazer a sua oração. A mensagem foi pregada. Jesus está te esperando. Jesus, Ele habita no teu coração. O Jesus, Ele quer escutar a tua oração sincera. Já foi ensinado. A gente se encontra com o Criador. A gente reconhece que é pecador. Nós identificamos o nosso pecado. Nós confessamos o nosso pecado. E o Senhor nos perdoa. E tudo se faz novo. É um tempo de curas.
É um tempo de libertação. É um tempo de encontro. É um tempo de secreto. É um tempo de sagrado. É um tempo de presença. Calma, queridos, calma. 9h30, quando a gente dava um rolê nos bailes, nessa hora nem de casa a gente teria saído ainda. Faz a tua oração, isso pode mudar a tua vida. É um tempo de Deus na tua vida. É um tempo de curas. Que Deus te abençoe. Nos vemos domingo às 19 horas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para pedir que o Senhor esteja mais e mais, nos orientando, nos mostrando, Pai, o que é certo, o que te agrada, o que te entristece. Por mais que nós já tenhamos a consciência do que é certo e do que é errado, mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo pecado, pelas circunstâncias que nos cercam, e quando a gente se dá conta, o Senhor já está quase que no último lugar da nossa lista de prioridades. Senhor, nós não temos e nem devemos nos lembrar que o Senhor existe somente quando a gente precisa de algo, somente quando a gente está passando por alguma situação ruim, quando a situação fica difícil, ou quando a gente recebe uma notícia indesejada. Infelizmente, Senhor, muitas vezes a gente se lembra que o Senhor existe somente nessas situações. A gente se esquece que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os sentidos, sejam eles bons ou ruins. A gente se esquece disso e a gente simplesmente se lembra de procurar por Ti quando a gente realmente precisa. Senhor, nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, por tudo que a gente tem feito e que Te entristeceu em algum momento, Pai. Precisamos entender que o Senhor deve habitar em nós todos os dias, sejam em momentos bons ou ruins. O Senhor precisa ser reconhecido em nossas vidas, Pai, em detalhes até mesmo muito pequenos, em situações cotidianas. O Senhor precisa ser reconhecido em nossas vidas, num dia de trabalho, em uma ação, em uma decisão, em um comportamento, em um modo de falar, em um modo de se comportar, Pai. O Senhor precisa ser reconhecido, Pai, em nossas vidas, em todos os momentos, Pai. Nós precisamos ser reconhecidos diante da sociedade como pessoas diferentes, como pessoas especiais, pessoas que servem a um Deus vivo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que nos surpreende. Senhor, nunca haverá um outro Deus que seja capaz de demonstrar um amor tão grande, incondicional, interminável, como o Senhor demonstra em nossas vidas. Somos e seremos eternamente gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Vai nos moldando, Senhor. Vai nos moldando. Mostra pra gente, Senhor, em nome de Jesus, como devemos caminhar. Um passo de cada vez, seguindo os teus passos, ouvindo a tua voz, indo na tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Que seja sempre assim. Que o nosso coração não se corrompa a qualquer armadilha,
a qualquer atrativo, a qualquer situação aparentemente sedutora, Pai. O nosso coração não pode e não deve se corromper, porque o Senhor nos promete coisas muito maiores do que o inimigo pode nos mostrar aqui nessa terra. O Senhor tem promessas para a nossa vida, promessas de salvação, promessas de vida eterna. E nenhuma oferta que surgir na nossa vida, no nosso caminho, pode ser maior do que isso. Nada pode ultrapassar a dimensão do que o Senhor tem reservado para um filho seu, para um servo teu, Pai. Em nome de Jesus, nos cerca com os teus anjos. Cerca a nossa vida, cerca a nossa casa. Enche o nosso coração com a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu amor transborde em nós e todos que estiverem à nossa volta possam sentir esse amor incondicional. Que todos à nossa volta possam ver que o Senhor sim vive e resplandece através da nossa vida, Pai. Que todos possam ver que é muito bom estar na tua presença, que é gratificante servir a um Deus que nos ama acima de qualquer situação e que não nos cobra nada em troca, simplesmente amor. Amor que o Senhor nos dá, amor que nós te devolvemos. Senhor, continue, Senhor, fazendo a tua boa obra em nós. Que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o teu. Que as palavras que nós falarmos sejam cada vez mais inspiradas no Senhor. Que os nossos gestos sejam cada vez mais comparados com os teus. E em momentos difíceis, Pai, que nós tenhamos a perseverança que vem dos céus. Que a nossa fé não seja abalada, pelo contrário, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, sempre, sempre e sempre. Nada pode nos afastar do seu amor, nada pode nos separar da tua presença, nada vai poder destruir os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu te peço, Pai, cuida, abençoa, proteja cada um dos teus filhos, cada um que nos assiste nessa noite. Cure vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Restaure relacionamentos, renove alianças. Senhor, traga aquele que está perdido. Traga de volta aquele que por algum motivo se desviou dos teus caminhos. Traz ele de volta. Usa os seus filhos que estão nos assistindo nessa noite para serem canal de bênçãos, Pai. Usa eles em nome de Jesus para que eles possam exercer a tua boa obra nessa terra. Faça com que eles sintam, Pai, o gostinho de poder fazer a tua vontade. Que eles possam sempre querer repetir e repetir incansavelmente. Fazer a tua vontade, pregar a tua palavra. Pois pregar a tua palavra, Senhor, não se resume apenas a estar com o microfone na mão. Que todos possam entender que falar do teu amor, falar do teu evangelho pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Surpreenda os teus filhos com tudo que o Senhor pode fazer na vida deles e através da vida deles, em nome de Jesus. Preserva o coração de nós, seus filhos. Preserva a nossa vida, a nossa casa. Nos sustente, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor já está fazendo. Nos colocamos diante da tua presença, nos colocamos diante do teu altar e nos abrimos por inteiro para que o Senhor possa entrar, fazer morada e fazer a tua boa vontade.
em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele te livre de qualquer armadilha que esse inimigo tem tentado contra a tua vida. Ele pode tentar, igreja, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir te destruir, porque aquele que te guarda é muito maior, é muito mais poderoso, e ele sim tem todo o direito sobre a tua vida. Esse Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu trabalho, e que ela se estenda por todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Seja usado, seja instrumento e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Estamos subindo mais perto, vamos persistir. Vamos! Não pare, não pare, não pare, não pare. Vamos lá! Existe mais! Vamos lá! Existe mais!